Alô, amigos dos canais ESPN, muito boa noite. Estamos ao vivo, pontualmente 9 horas, começando aqui mais uma edição do The Books on the Table, que hoje é um misto de programa e de abre o jogo para a terceira partida das finais da Conferência Leste da NBA. Já 9h30, a bola sobe para Boston Celtics e Miami Heat. Estou aqui com o André Kfouri, com o Paulo Antunes, o Zé Boquinho e o Eduardo Agra também vão participar do programa e nós vamos aos destaques do The Book de hoje. Na NBA, Oklahoma atropela o San Antonio Spurs e diminui vantagem na final do Oeste. Do outro lado, Miami tem vantagem de 2-0. No hóquei, os Kings saem na frente na corrida pela Stanley Cup. No beisebol, contusões importantes e o Chicago White Sox pegando fogo. E é claro, as 10 melhores jogadas da semana. E nós começamos essa edição especial do The Books on the Table falando sobre a reta final do melhor basquete do mundo. É a NBA nos canais ESPN e na rádio Estadão ESPN. Já o jogo 3 de Boston Celtics e Miami Heat pela ESPN HD com retransmissão da rádio. No domingo você assiste o The Books on the Table às 9 da noite e às 9h30 o jogo 4 da série entre Boston Celtics e Miami Heat. Na terça-feira tem o jogo 5 desta série, se necessário, né? Se Miami não fechar em 4-0 com o The Book às 9, a bola subindo às 9h30 da noite. E pela Conferência Oeste, amanhã, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, no jogo 4, 10 da noite. Na segunda-feira, no mesmo horário, na rádio Estadão e ESPN. E a gente começa exatamente pela Conferência Oeste. Que atropelamento do Oklahoma City Thunder ontem para cima do San Antonio Spurs, hein, André? Que foi 20 pontos de diferença. É, uma coisa um pouco difícil da gente imaginar, especialmente depois do que a gente viu nos 2 jogos no Texas, na casa do San Antonio, em que, exceção feita alguns momentos dos 2 primeiros jogos, a superioridade do San Antonio Spurs foi completa. Nos dava a impressão de ser aquele cara mais velho que está ensinando alguém mais jovem a se comportar nos playoffs. E aí, primeiro jogo em Oklahoma, o aluno se rebelou. O pessoal até levantando a estatística, né, Paulo Antunes? Será que alguém conseguiu passar invicto pelos playoffs? O Los Angeles Lakers de 2001 só perdeu um jogo na final para o Philadelphia 76ers. Aí o Oklahoma City Thunder falou... Chega! Falou, chega! Bom, é o seguinte, o Oklahoma City Thunder fechou o garrafão, né? O San Antonio nos 2 primeiros jogos teve uma média de 46 pontos no garrafão. Nessa partida, apenas 24 pontos, o Oklahoma City com 44 pontos no garrafão. Então, atacou mais a cesta, protegeu bem aí com o Serge Ibaka e com o Kendrick Perkins. E o nosso querido Thabo Sefolosha, né, o suíço, com uma performance sensacional, né? Qual foi a última vez que a gente viu esse jogador com 16 arremessos, 19 pontos e 6 roubos de bola? Então a gente viu um time mais rápido, um time com mais vontade de jogo. E o San Antonio Spurs, 21 turnovers, pior marca dessa pós-temporada, e 82 pontos, a pior marca da temporada. O time que estava com uma média de perto de 109 pontos durante essa sequência incrível. E olha só, foram 20 vitórias, né, para o San Antonio Spurs, a terceira maior sequência de todos os tempos da NBA. Nesse jogo, o Tim Duncan passou o Kareem Abdul-Jabbar em tocos, lembrando que a estatística só é contada regularmente desde a temporada 73-74. Então, monstros como Bill Russell e Will Chamberlain, infelizmente, não entram nessa conta. O Paulo falou do Sefolosha, ele e o Serge Ibaka, combinando para 33 pontos ontem. Os 2 primeiros jogos da série foram 11 pontos de média para a dupla. Eles estavam sumidos nos 2 primeiros jogos, apareceram, tiveram um papel fundamental, eu creio, nessa reação. E a vitória por 20 pontos deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Será que o time do Oklahoma City Thunder decifrou os problemas que teve nos 2 primeiros jogos, né? Quando o San Antonio o levou para a escola, digamos assim. Eu só acho que o Greg Popovich, o técnico dos Spurs, é um personagem dessa série. Técnico bom está sempre de mau humor, né? Porque o sujeito nunca está satisfeito com nada e sempre tem alguma coisa para corrigir, a busca da perfeição, aquela coisa subjetiva. Agora ele está ranzinza demais nessa série. E o time dele está ganhando por 2-1.
No primeiro jogo ele deu tá uma atolada do sapato de verniz do barro, como diz o Zé Boquinha, foi uma espanada histórica. E no segundo jogo, o Tony Parker teve uma atuação espetacular, chega num tempo e chama o Tony Parker. Ele entrou na quadra e individualizou a bronca. Foi isso que ele fez a vida de todo mundo. Ele sabe também que o Oklahoma City Thunder tem capacidade para vencer essa série, né? E se o San Antonio relaxar por um segundo, é justamente isso que pode acontecer. Vitória por 20 pontos, San Antonio chegou dormindo nessa partida, né? Então, nessa partida número 4, vamos ver se os Spurs voltam a ser aquele time dos 2 primeiros jogos. Porque o Oklahoma também um ataque que passou de 100 pontos na temporada, com Durant cestinha, com Westbrook também pontuando bastante, o melhor sexto homem do ano, James Harden, e ontem contribuição ofensiva do Ibaka e do Sefolosha, que são jogadores de características muito mais defensivas. E isso é um negócio importante, porque quando o Popovich vai lá conversar com seus jogadores, ele fala de Kevin Durant, ele fala de Westbrook, James Harden saindo do banco, né? A gente não esperava uma contribuição tão boa aí do Sefolosha de 19 pontos. E aí do Ibaka também. Então outros jogadores precisam contribuir para o Oklahoma City Thunder ter chance. Vamos dar uma olhada agora em como é que estão as coisas do outro lado, porque temos um 2-0, a terceira partida já, Miami Heat e Boston Celtics para você. Lembrando que na história das séries menores de 7, o time que abre 2-0 encontra a terceira e quarta vitória em 94% dos casos até agora. As viradas são muito difíceis. E no último jogo a gente teve uma performance inacreditável do Rajon Rondo, seja pelo que fez em quadra, seja pelo tempo que ficou em quadra, né? Jogou 53 minutos da partida, mas mesmo assim não deu para Boston. Paulo. O Boston quase ganhou na loteria nesse jogo, né? Porque qual foi a última vez que a gente viu o John Rondo acertando bola de 3, né, em jump shots, né, chutes aí de 4 a 7, 8 metros? Ele acertou 11 de 13. Durante a temporada regular, de chutes de 10 a 15 pés, um aproveitamento de 28%. Gostei do 10 a 15 pés. Gostou? Muito bom. 10 a 15 pés. Que dá de 3 a 5 metros. Exato. De 16 a 23 pés. Bom. Que dá de... Bom, vai falar aí que eu vou fazer. Exato. 39%. Aí, nesse jogo, ele vai acertar 11 de 13 e, no total, 16 de 24. Conta no papel agora, hein? De 5 a 7 metros. 5 a 7 metros. Boa. Foi realmente sensacional. Agora, será que ele consegue ter essa performance de novo? É difícil, né? Mas o Boston jogou com tanta garra, tanto coração, foi lá, correu por 53 minutos. Será que ainda tem energia para conseguir voltar nessa série perdendo por 2-0? Tenho minhas dúvidas, porque o LeBron James e o Dwayne Wade estão jogando bem. Porém, a defesa do Celtics está fechando um pouquinho o garrafão e forçando o arremesso de 3. Precisa continuar fazendo isso. Aliás, desde que o Chris Bosh se machucou, o Dwayne Wade e o LeBron James passaram a comandar e dominar e assumir ainda mais o ataque da equipe do Miami Heat. A gente vai mostrar para você números que indicam o quanto esses dois passaram a controlar ainda mais o jogo ofensivamente. Aqui a última bola do Dwayne Wade foi sensacional. E olha só, desde a contusão do Chris Bosh lá na série contra a Indiana, 5 vitórias seguidas, com os dois pulando de 46,7 para mais de 61 pontos por jogo. E o aproveitamento também dando um salto incrível. No jogo 2, André, LeBron 34 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Dwayne Wade 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências. Os dois combinando para 57 pontos, 16 rebotes, 11 assistências. Chegou um momento em que um olhou para o outro né, a conversa foi assim. Como diria o Dunga, é com nós. É isso. Eu falei isso na semana passada, mas é isso, exatamente isso que aconteceu. Dá para ver o nível extra de dedicação e disposição que eles colocam, não que não colocassem nos outros jogos, mas porque agora o time precisa deles mais. Tanto que o LeBron James tem jogado como pivô em alguns momentos, tem sido interessante a briga dele com o Kevin Garnett. Exatamente. Certo? Garnett. Eu recebi um e-mail, é Garnett a pronúncia correta, e é verdade mesmo, tá certo? E tem sido a briga física por posicionamento, às vezes com algumas faíscas, aconteceu no segundo jogo. Isso é interessante. O Chris Bosh apareceu pela manhã no ginásio hoje para participar dos arremessos, aquela coisinha, aquela movimentação leve. É esperada a volta dele. Aí é legal porque, com a volta dele, Miami cai, quebra esse período de LeBron James e Dwayne Wade dizendo é com nós. Eu acho que eles já estão entrosados faz um bom tempo, né? Então acho que a volta do Chris Bosh ajuda. Claro. Eu acho que ajuda. Mas o Miami Heat, nesse jogo número 2, foi para a linha do lance livre 47 vezes, Boston apenas 29. Né? E você falou da força física do LeBron James, é impressionante. 13 rebotes na partida número 2, 10 rebotes na primeira partida.
ele tem sido um verdadeiro touro lá no garrafão pro Miami Heat. Então é o LeBron James indo pra cesta, de vez em quando arremessando de longe, e como você disse, né, disputando bolas com o Kevin Garnett lá no garrafão. É complicado, viu? Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, sobe a bola para Boston Celtics e Miami Heat, e ainda nesse debut, no último bloco, o Zé Boquinho e o Eduardo Alves estarão por aqui para falar mais a respeito da reta final do melhor basquete do mundo. Como último destaque da NBA, nós tivemos o Lottery, que é o sorteio para ver quem vai ter a primeira escolha no draft, e a fase do Charlotte Bobcats é tão miserável que mesmo tendo 25% de chance de ter a primeira escolha, não deu. New Orleans Hornets fica com a primeira escolha, o Charlotte Bobcats vai escolher na segunda posição, e parece, por de 10, que o Anthony Davis, da Universidade de Kentucky, vai ser o primeiro selecionado no draft da NBA. Aí estão imagens exatamente do Anthony Davis. E o Anthony Davis simplesmente espetacular no ano passado, né? Kentucky ganhando o título, simplesmente atropelando todo mundo, né? E o Davis, atleticamente, é um fenômeno lá no garrafão e com certeza vai ajudar os Hornets. Nós vamos a um rápido intervalo. The Books on the Table ao vivo, eu diria a hora, mas eu estou sem relógio. Que horas são, Tuca? Que horas são, Tuca? 9h12. A gente vai para um rápido intervalo, na volta, sem o hockey e também o beisebol. Não saia daí. Em um dos esportes mais exigentes fisicamente, o britânico Steve Redgrave navega tranquilo com um feito jamais igualado. No remo, ele é o único a conquistar 5 medalhas de ouro em jogos consecutivos. A primeira foi em Los Angeles, 1984, seguida por Seul 88, Barcelona 92, Atlanta 96 e Sydney 2000. Tendo em Matthew Pinsent, o principal parceiro na canoa dupla durante boa parte da sua carreira olímpica, Redgrave é sinônimo de superação. Ele teve que passar por cima da diabetes e de uma grave dislexia que o impossibilitava de treinar. Redgrave chegou a cogitar a possibilidade de abandonar o esporte antes mesmo dos Jogos de Atlanta, mas desistiu da ideia e disputou mais 2 Olimpíadas. Com isso, ele levantou outras 2 medalhas de ouro, que garantiram a Redgrave um lugar junto aos grandes atletas olímpicos. Minuto Olímpico. Oferecimento Petrobras. O desafio é a nossa energia. Bradesco. Presença lado a lado com o esporte brasileiro. McDonald's. Novo McFlurry Ovo Maltine. Inesquecível. E Casas Bahia, facilidades no carnê com dedicação total. Allure Sport ou Extrême, Chanel. Eu sempre continuo por causa da paixão pela pista. É viciante. Não é pelo dinheiro. É simplesmente pela emoção de correr. Jogos Olímpicos Londres 2012. Você já entra no clima aqui nos canais ESPN. É a corrida pelo título da Stanley Cup que você assiste ao vivo nos canais ESPN neste sábado, 9 da noite. ESPN e ESPN HD transmitem o jogo 2 entre New Jersey Devils e Los Angeles Kings. A terceira partida é na segunda-feira, também ao vivo, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E tem ainda o jogo número 4 na quarta-feira, mais uma vez, às 9 da noite, no horário de Brasília, sempre com a nossa dupla do hóquei no gelo, o Ari Aguiar e o Thiago Simões, que também passam aqui pelo The Books on the Table para falar sobre a largada para as finais da Stanley Cup. Olá, Everaldo. Olá, galera do The Books on the Table. Final do primeiro jogo da Stanley Cup 2012 e deu Los Angeles. 11ª vitória consecutiva fora de casa do Los Angeles Kings
nos playoffs. Incrível, recorde absoluto da NHL, vitória na prorrogação com gol do Anze Kopitar. Thiago Simões comigo, não foi o melhor jogo do mundo, né, Thiago? Mas deu Los Angeles num jogo bem equilibrado. As duas equipes muito nervosas, um jogo com poucos tiros ao gol, 25 tiros ao gol do time dos Kings e apenas 18 do time do Devils. O jogo muito disputado na zona neutra e aí saiu um gol num contra-ataque. O Anze Kopitar marcou um belo gol e conseguiu dar a primeira vitória para os Kings aí nessa Stanley Cup. O jogo 2 vai ser nesse sábado, ainda em New Jersey. New Jersey joga 2 jogos em casa. Depois essa série vai para Los Angeles. O playoff segue essa mesma configuração de 2-2-1-1-1. Vitória fora de casa para Los Angeles, sai de novo na frente. Los Angeles saiu à frente em todas as séries de playoffs nesse ano. É incrível o que está fazendo esse time de LA. É verdade, né, Ari? E lembrando que o time que sempre vence a primeira partida da Stanley Cup tem um aproveitamento de 77,8% de levar a final da Stanley Cup. Ainda mais quando isso acontece fora de casa. Bom, jogo número 2 neste sábado às 9 da noite, transmissão conosco aqui nos canais ESPN. Nos vemos por lá, hein? E aí, números do jogo número 1, a vitória dos Kings por 2-1, primeiro jogo de Stanley Cup, aí para prorrogação desde 2002. Os Kings ganharam 9 em 9 partidas fora de casa nos playoffs e os Devils, pela terceira vez seguida, começam uma série de playoffs perdendo a primeira partida. Paulo. Nesse jogo número 1, só uma coisa rápida, os Devils com apenas 18 tiros no gol, né? Eu sei que tem lá o Martin Brodeur, que é um excepcional goleiro, mas tem que lançar pelo menos umas 25, 28 bolas perto do gol dos Kings, senão a equipe vai ter problema. E uma outra notícia da NHL desta semana, a aposentadoria de Niklas Lidström, sueco que se retira aos 42 anos. Foram 20 temporadas dedicadas ao Detroit Red Wings, 7 vezes eleito o melhor defensor da temporada, 1.564 jogos com um único time, o que é um recorde histórico na NHL. Agora a gente fala de Major League Baseball. E a gente fala de Major League Baseball inicialmente para atualizar o boletim da enfermaria. Tem muita gente machucada, olha aí. Jared Weaver, arremessador dos Angels, machuca as costas e vai voltar em 2 ou 3 semanas. Melhor arremessador dos Angels, já lançou no-hitter nessa temporada, obviamente é uma perda, né? Roy Halladay, 6 a 8 semanas fora com uma contusão no ombro. Possivelmente o melhor arremessador do planeta, né, o Roy Halladay. Então 6 a 8 semanas é dose aí pro Philadelphia, que começou muito mal essa temporada. E para os Dodgers, a má notícia tem o nome de Matt Kemp. Contusão na coxa de 2 a 3 semanas fora. Teve aquele mês de abril simplesmente espetacular, né? 12 home runs, número 2 nos votos para MVP na temporada passada, mas é a segunda vez que ele vai para a lista dos contundidos. Então já há uma preocupação aí para os dados. Dá para dizer quem perde mais, André? Eu acho, de todos esses que a gente apresentou, o Halladay é um arremessador vital para o Philadelphia Phillies. A velocidade da bola rápida dele vinha caindo nos últimos jogos, ele não vinha sendo tão preciso também. Dava todos os sinais de que alguma coisa errada estava realmente acontecendo. E é um problema no ombro para um pitcher, ele não é tão jovem. É preocupante. Vamos ver, né? Agora é o seguinte... nas últimas 5, 6 temporadas, ninguém arremessou mais do que o Roy Halladay. Exato. Então é basicamente chocante a gente ver isso aí, né? Porque ele sempre está saudável, sempre arremessando umas 200 entradas por temporada. Então é uma preocupação aí pro Philadelphia Phillies. A boa notícia é que tem outros bons arremessadores na rotação titular dos Phillies e tem outros bons arremessadores bons também na rotação titular dos Angels, né? Então são perdas, mas eu acho que de repente tem como suprir isso daí. Destaque positivo para o Chicago White Sox, líder da divisão central da Liga Americana e com 8 vitórias consecutivas, hein, Paulo? Quando a temporada começou, né, a gente estava vendo quem vão ser os piores times da Major League Baseball nessa temporada. E o Chicago White Sox estava na conversa, né? Quer dizer, Mark Buehrle foi embora, Carlos Quentin foi embora, Adam Dunn na temporada passada, aproveitamento de 15% no bastão, 11 home runs,
Paul Konerko chegando aos 36 anos, né? Um time que estava acabado, chega, né? O Konerko, líder da Major League Baseball em aproveitamento, o Adam Dunn está com 16 home runs nessa temporada, né? E o time está rebatendo bem, está arremessando bem, acaba de varrer uma série contra o Tampa Bay Rays. Então, go White Sox com o rookie manager, né? O novato aí, o Robin Ventura, que está fazendo um grande trabalho no comando do time. E para a gente terminar, vamos resgatar um momento histórico aqui, porque faz exatamente 20 anos, hoje, que o New York Yankees draftava Derek Jeter, direto do colegial, estreou na MLB em 1995, que era um depoimento de um Yankee sobre esse momento histórico. Esse rapaz aí é uma lenda viva que está jogando. Olha os números que vão aparecer aí. A história dos Yankees, o que ele representa. Número 3 em corridas anotadas, número 1 em rebatidas, número 7 em corridas impulsionadas, 5 em aproveitamento, 1 em bases roubadas e 10 em home runs. Ele é um exemplo de jogador e um exemplo de cidadão também. Existe um marketing curioso em torno do Derek Jeter, porque ele é um cara namorador, pegador, como diz o outro, mas você nunca ouviu falar... E mandou bem, a gente tem que admitir que o cara já mandou bem, né? Já tem você nunca ouviu falar de alguma bobagem que o Derek Jeter fez fora do diamante do beisebol. E não é possível que ele não tenha feito nenhuma bobagem. Esse é o milagre. Não é possível que um rapaz, né, ele está com 30 e tantos anos, nunca tenha feito nada de errado. Se o New York Yankees contratar o Ronaldinho Gaúcho, essa história vai mudar. Vamos fechar esse bloco do The Books on the Table com o nosso Top 10. Roda aí. Começamos pela MLB, Chris Denorfia. Coitado do Chicago Cubs, é o time favorito do Everaldo Marques. Ah, mas não ganha nada. Não dá pra arrumar um lugar pro Ronaldinho Gaúcho no beisebol. Dwayne Wade ainda dá um coice no Kevin Garnett. Então, poderia ter sido falta ofensiva aqui também, ó. Ele dá um coice pra já pensou o Ronaldinho Gaúcho e Derek Jeter na noite de Nova York? Sei que dá certo. Eric Aybar. Eu vejo um equilíbrio nessa. Podia levar o Aybar também. Aybar. Não, é péssimo, né? Horrível. Essa aí foi muito ruim. Foi muito ruim. Pelo menos você reconhece. All time low. Martin Brodeur. Esse cara é top, né? Mas ele tomou um gol no último jogo que a fita sobre ele foi... Ele não vai esquecer. Olha a pregada do LeBron James aqui, ó. Sai da minha casa, meu querido Paul Pierce there. Aqui é o LeBron James territory. Hello there. Peter Bourjus dos Angels. Esse cara é rápido, hein? Vai chegar na bola. Aí, ó, chega. Fica uma rebatida dupla, chega. Ari Aguiar ensinou. O nome dele é Anze Kopitar. Esse é o gol que eu falei, ó. Hello there. Gol da vitória do Ari. Deu um baile aí. E o goleiro é um fenômeno. Leva o Brodeur pro hospital, hein? Você vê que ele levantou o pezinho lá e quase defendeu mesmo assim. Tentou defender com o pé. Quebrou a espinha. E o Paul Pierce aqui, ó. Hello, Pierce. O Boston Celtics ainda tá vivo nessa série, hein? Ainda tá vivo nessa série, Boston Celtics. E o Tim Duncan tá velho, o Tim Duncan não tem mais energia. Toma aqui, Ibaka. Chaga. Contra o Ibaka, hein? Campeão de tocos da temporada. Então. Sem pular, hein? Tem na cabeça dele. Vão ter que aumentar a altura da cesta, eu acho. E a melhor é do Mike Trout, dos Angels of Anaheim, que não são mais of Anaheim. Rebatida do Nick Swisher. É truta seu? Trout. Bom, depois dessa, eu me despeço aqui do André Kfouri e do Paulo Antunes, porque no último bloco temos que sair. Nós queremos aqui o Eduardo Agra e o Zé Boquinha para falar um pouquinho mais de NBA, e na sequência a gente já emenda Boston e Miami. Vamos. Muito obrigado, hein? Voltamos já. Valeu. VIP, the new masculine fragrance. Carolina Herrera. Oh, how I've missed you, Holmes. Just follow my lead. Sherlock Holmes, o jogo de sombras, você encontra no Sky Online.
New Eau de Lacoste Rouge, the Lacoste polo shirt in a fragrance collection. Os deuses do futebol não poderiam escrever roteiro melhor. Drogba subiu! Gol! Ribéry caiu, é pênalti! Pé esquerdo pro chute! Defesa do título, bateu o Drogba! Gol! É campeão, é campeão, é campeão europeu, Chelsea! E você viu tudo aqui nos canais ESPN. LeBron James e o Heat enfrentam Kevin Garnett do Celtics. É o jogo 3 das finais da Conferência Leste. A marcha para a decisão final continua. Heat, Celtics, esta noite ao vivo nos canais ESPN. Estamos de volta com o Debug Sunday Table especial ao vivo aqui pela tela da ESPN. Agora tenho a alegria de receber o Zé Boquinha e o Eduardo Águia. São 9h27, você não acredita que a gente está ao vivo? Estamos ao vivo, 9h27. E a gente vai falar agora um pouco mais a respeito desse duelo entre Boston e Miami, que começa já já. Inicialmente, para falar da performance do Rajon Rondo, que jogo espetacular que ele teve na partida de quarta-feira em Zé Boquinha. Boa noite. Boa noite, Everaldo, amigo fã de esporte. Um jogo realmente sensacional. E o grande problema é esse para hoje, né? O cara fez 44 pontos, jogou o tempo todo, os 48 mais 5, 53 minutos, e não ganhou o jogo. Então não sei como é que vai estar o estado de espírito dele para hoje. A gente tem alguns lances aí do Rajon Rondo nessa partida, 44 pontos, 10 assistências, 8 rebotes. A gente viu ontem no duelo Oklahoma e San Antonio um ajuste de marcação, o Sefolosha marcando o Tony Parker. Miami tem alguém para fazer esse ajuste, tentar parar o Rajon Rondo? Boa noite, TV. Boa noite, amigos do esporte. Eu acho que não. Eu acho que vão continuar com a mesma forma que marcaram ele. Inclusive, o Spoelstra declarou isso aí. Ele achou que foi um jogo atípico, ele teve muita liberdade do perímetro e acertou mais bolas de arremesso de fora do que o normal. Então, eles, a princípio, vão começar com a mesma marcação e declaração do técnico do Miami Heat. Os 12 pontos do Boston no último período, na prorrogação, foram do Rajon Rondo. Aqui, performances históricas nos playoffs do Celtics, jogo do Bill Russell de 30 pontos, 40 rebotes, 4 assistências, jogo do Bob Cousy de 50 pontos, 30 rebotes, 2 assistências, jogo do Larry Bird de 43 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, todos com vitória, e o Rajon Rondo perdendo com 44 pontos, 8 rebotes. O Bob Cousy 30 assistências e 2 rebotes. 30 assistências e 2 rebotes. 30 assistências. Amador notável. E mesmo assim saindo de quadra com derrota. É o detalhe, né? De você, putz, eu joguei tudo o que eu podia, joguei acima da média, arrebentei com o jogo e perdi. Quer dizer, como é que o cara está pensando hoje, o que eu vou fazer? Vou ter que repetir meus 44 para poder vencer? É um problema sério, além do desgaste que o time do Boston teve e pouco tempo para recuperar. E do lado de Miami, Agra, a gente viu um Dwayne Wade que começou o jogo apagado, né, na partida número 2, mas depois cresceu de produção e vem sendo um cara tão ou mais decisivo do que o LeBron James nos playoffs para a equipe de Miami. Eu não sei, Everaldo, eu acho que o LeBron James tem mantido uma média sensacional. Querendo ou não, ele manteve a sua média no último jogo. Eu acho que mais importante do que os dois, que tem mantido essa média de mais de 50 pontos por jogo, mas foi a participação do Haslem e do Mario Chalmers. Mario Chalmers com 22 pontos, o Haslem com um double-double. Eles saíram do normal, mas os dois continuaram normal. Agora, com certeza, ele foi decisivo na hora que contou o Dwayne Wade. E a última bola, né, contra o Kevin Garnett foi incrível. Se bem que teve uma falta, um tapa na cara do Rajon Rondo lá atrás, a arbitragem não marcou. E esse pé aqui contra a coxa do Kevin Garnett, se a arbitragem tivesse dado falta de ataque, não seria um absurdo completo, né, Zé Boquinha? Não, porque ele faz de propósito, né? Ele primeiro equilibra, quando ele está soltando a bola, ele está vendo que já não tem mais problema no arremesso, ele já ajeita o pé para dar uma patada em cima do Kevin Garnett. Aliás, do mesmo jeito que os árbitros talvez tenham pendido para Miami no final do jogo 2 em Miami,
ninguém vai ficar surpreso se acontecer a favor de Boston nessa terceira partida, né, Zé? É o que tem sido a arbitragem da NBA, né? Todos esses anos que a gente tem feito finais, geralmente é isso, né? O cara dá uma maneirada aqui, dá outra ali. Ontem a arbitragem foi, no início do jogo, estava confusa demais, né? A sorte que o jogo favoreceu, abriu uma diferença muito grande do Oklahoma e a arbitragem não teve mais nenhuma interferência. 37 faltas apitadas para Miami, 18 só para o Boston no segundo jogo. Aliás, em cima disso, como os times, um e outro já nessa série, tiveram dificuldades com lances livres, né? A gente viu o Boston perdendo 10 lances livres no primeiro jogo e o Miami Heat também errando demais nos lances livres na segunda partida. Se não fosse isso, talvez o jogo tivesse sido decidido de uma outra forma. Nós estamos vendo aqui, ó, a quantidade de erros de lances livres que Boston teve nessa série, no primeiro jogo, e depois Miami na segunda partida. Por que é que os times estão errando tanto nesse momento? Não, e jogadores que têm um ótimo aproveitamento, têm um ótimo movimento. O caso do LeBron James, né? Ele errou 2 lances livres numa hora crucial do jogo. E isso aí é cansaço, é pressão, é uma série de coisas. Porque o lance livre ele independe de qualquer coisa, ele depende só do cara estar inteiro na hora de chutar, estar com a cabeça no lugar. Boston, no total, nos 2 jogos da série, Agra, perdeu 26 lances livres em 68 tentados. Realmente isso aí pode ser um fator decisivo mais para frente, né? A série, na minha opinião, vai aí se arrastar, então pode ser decisivo em momentos que vão levar o time à final da NBA ou não. Zé, nós vimos na série do Oeste que quando os jogos saíram de San Antonio e foram para Oklahoma, ontem a gente viu o Oklahoma atropelar San Antonio de um jeito que não se imaginava, como a gente, a partir daquilo que a gente viu nos 2 primeiros jogos. Estamos em imagens ao vivo aí, ó, do Dwayne Wade no aquecimento, MVP das finais de 2006, já a terceira partida no TD Garden. A mudança da série do Leste de Miami para Boston pode gerar uma vitória de Boston de um jeito inesperado, logo mais como a gente viu na série Oklahoma e San Antonio? Eu não diria inesperado, né? Porque aí a coisa muda, né? Vai para sua casa, vai ser o seu público, o jogador vai jogar mais aconchegado ao público e sabendo que tem condições de ganhar. E viu que no segundo jogo teve condições de ganhar. Ele liderou quase a maior parte do tempo. Inclusive a prorrogação abriu 4-0 logo de cara na prorrogação, poderia ter ganho o jogo. Então isso aí é um fator positivo para o time do Boston, que tem grandes jogadores. A minha preocupação é com a condição física desses jogadores, como é que eles vão aguentar. Eu acho que o Doc Rivers vai ter que fazer uma outra estratégia e não a que ele fez no segundo jogo. A impressão que teve é que ele falou, esse segundo jogo eu vou para tudo ou nada. E manteve os caras principais na quadra a maior parte do tempo. Hoje ele não vai poder fazer isso. Para você também, Agra, rapidinho, o fator físico de Boston é a chave dessa partida? Sem dúvida, os jogadores mais velhos recuperam mais lentamente. 9 horas e 33 minutos, rapidinho mesmo. Estamos encerrando por aqui o debut do DT, o especial, o pessoal está treinado. Vamos dar um rápido intervalo, na volta tem imagens ao vivo do TD Garden e todos os lances de Boston Celtics e Miami Heat, jogo 3 para você também em cadeia com a Rádio Estadão e ESPN. Voltamos já.